Alô você, amigas e amigos do Grande Prêmio, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento em que você estiver assistindo aqui ao GP às 10, eu sou Fernando Silva, falo diretamente de Sumaré e abordo esse pós-GP da Estíria de Fórmula 1. Que corridinha mequetrefe, hein? Que corrida ruim, esperava muito mais desse GP da Estíria. E a chuva que não veio, né? A chuva foi a lenda urbana desse fim de semana. Era prevista em praticamente todos os dias, mas com maior intensidade para o sábado e para o domingo. E no fim das contas não aconteceu, né? E aí a gente teve uma corrida bem abaixo do que nós estamos acostumados a assistir nessa temporada. Eu até falei no vídeo da semana passada o quanto a temporada tem entregado corridas muito boas. Tanto que até o GP da França do domingo passado, que a gente esperava que fosse uma corrida ruim, foi exatamente o contrário. Foi uma prova muito boa e o GP da Estíria contrariou essa expectativa, creio que da maioria, e não entregou um grande espetáculo, né? Foi uma corrida bem burocrática, assim, alguns momentos assim mais interessantes e tudo, né? Mas principalmente no pelotão intermediário, mas ali na frente não teve para ninguém. Max Verstappen brilhou, liderou de ponta a ponta, alcançou uma vitória realmente acachapante, né? Nesse GP da Estíria, na casa da Red Bull, no Red Bull Ring, diante de um pequeno público, né? A expectativa é que o GP da Áustria desse próximo fim de semana traga aí cerca de 90 mil pessoas no domingo que vem, então a gente acredita que vamos ver nas arquibancadas um verdadeiro mar laranja, com muitos torcedores aí apoiando o Max Verstappen. Verstappen que, com esse grande triunfo no Red Bull Ring, combinado com o segundo lugar do Lewis Hamilton que no fim da corrida, na volta 71 do GP da Estíria, conseguiu marcar a volta mais rápida, e aí, por consequência, o ponto extra, ele amenizou um pouco o prejuízo, né? A vantagem do Verstappen sem o ponto extra do Hamilton seria de 19 tentos, e aí o Hamilton amenizou um pouquinho o estrago. Então, essa vantagem hoje é de 18 pontos no Mundial de Pilotos em favor do Max Verstappen e de 40 pontos para a Red Bull contra a Mercedes no Mundial de Construtores. Foi a 8ª etapa, tem aí, segundo a previsão do calendário, de um calendário de 23 corridas, ou seja, tem muita prova pela frente, e talvez você que está vendo aqui o título do vídeo, falo que a Red Bull e principalmente o Max Verstappen estão pavimentando o caminho rumo ao título. Alguém poderia falar, poxa, mas é muito precipitado tirar tamanha conclusão com o campeonato todo pela frente e com a Mercedes com a conhecida capacidade de reação e com Lewis Hamilton, que a gente sabe jamais a gente pode descartar de briga nenhuma, porque é simplesmente o maior piloto de todos os tempos. Mas por que eu baseio isso? Primeiro, a grande forma do Max Verstappen. O Verstappen faz uma temporada excepcional. Das últimas 4 corridas ele venceu 3, venceria no GP do Azerbaijão se não fosse aquele revés, né, com o estouro do pneu ali na grande reta de Baku. Seriam 4 vitórias em 4 corridas seguidas e a vantagem perante Lewis Hamilton seria muito maior. Então está muito claro, muito evidente que a Red Bull hoje tem o melhor carro da Fórmula 1. Isso é ponto, isso é muito cristalino. E aí ocorre uma outra situação que é muito importante também. Além do Verstappen estar muito mais, não digo motivado, mas ele está com aquele impulso, né, que a gente diz em inglês, aquele momentum, né, ele tá muito melhor que o Lewis Hamilton, né, embalado por essas grandes conquistas na temporada. E além disso, há um outro fator que também é preciso considerar. A Mercedes, o Toto Wolff, ele falou no pós-corrida do GP da Estíria, disse que a Mercedes não vai mais desenvolver o carro desse ano, já cessou o desenvolvimento do W12,
já com foco voltado para a temporada 2022, a revolução que a Fórmula 1 vai viver com a sua nova geração de carros. Isso é algo muito importante, embora, claro, o Toto Wolff tenha dito que isso não tem nenhuma relação direta com a luta pelo título, e ele deixou claro que isso não se trata de jogar a toalha e já colocar a Red Bull como a força que vai, de fato, buscar a taça. Ele não joga a toalha, ele ainda considera, claro, a Mercedes na briga, e tem de considerar mesmo. A gente sabe do potencial incrível, do trabalho incrível que a equipe heptacampeã do mundo tem feito desde o início da era híbrida. Então, claro que você não pode desprezar isso, mas é um fator importante saber que o carro dessa temporada ele não vai ser mais desenvolvido. Pode ter uma outra atualização aqui em termos de asa, em termos de motor. Eu não acredito também que a Mercedes vai entregar uma nova especificação de motor para tentar lutar com a Red Bull e com o motor Honda. E aí é que é o ponto, porque depois da corrida, o Hamilton ele falou que buscou tudo o que era possível, mas que foi impossível lutar contra o Max Verstappen, muito à frente em todo o fim de semana. Não foi só na corrida, mas em todo o fim de semana. E a prova, o domingo, deixou isso tudo muito evidente, o quão a Red Bull hoje está à frente da Mercedes, né? Isso tudo se refletiu ao longo da corrida, uma corrida muito fácil para o Verstappen, talvez a corrida mais fácil que o Verstappen já ganhou na sua carreira, e é claro que isso se deve ao grande trabalho que faz a Red Bull, mérito enorme da Red Bull, que para derrotar uma equipe como a Mercedes precisa trabalhar muito e precisa fazer um trabalho praticamente perfeito, como é o que a Red Bull tem feito nessa temporada. E o Hamilton, ele falou exatamente isso, que para tentar lutar mais ou menos de igual para igual com o Verstappen, ele precisa ter um carro com algumas atualizações, com algumas melhorias. E ele citou partes de asa, ele citou o próprio motor. Não sei se como uma indireta a Red Bull, por ter esses pontos fortes, né? A Red Bull até que foi questionada pela Mercedes por ter supostamente uma asa traseira mais flexível. O fato é que a FIA endureceu a regra quanto aos testes e nada foi detectado em respeito dessa peça aerodinâmica do carro da Red Bull, o RB16B. E o mesmo burburinho a gente vê em relação ao motor, mas o fato é que a Honda, que até no comecinho, quando ela voltou à Fórmula 1 com a McLaren, em 2015, 2016, era motivo de chacota, e hoje entrega um motor que faz a Red Bull não apenas lutar por vitórias, mas liderar o campeonato dos pilotos, liderar o campeonato dos construtores e almejar, sim, o título, que seria um grande finale, uma grande despedida para essa marca icônica, maravilhosa, que é a Honda. Então, assim, tudo se desenha para que o Verstappen siga em direção ao título com a Red Bull. Tudo aponta para que Verstappen e Red Bull consigam trilhar juntos, pavimentar esse caminho rumo ao título. Sinceramente, esse fato de a Mercedes não mais atualizar enormemente, com um grande pacote de atualização, o seu carro W12, eu acredito que vai fazer com que a Red Bull tenha ainda mais vantagem, e eles certamente não vão perder essa chance de garantir o título nesse desfecho de era na Fórmula 1, já que a partir do ano que vem aí uma nova geração de carros, tudo vai ser diferente, e todas as equipes estão apostando nisso, mas eu não acredito que a Red Bull vá baixar a guarda e vá abandonar já o desenvolvimento desse carro, já pensando no ano que vem. Acho que para eles é tudo ou nada, é a chance da vida, e principalmente para o Max Verstappen, é a chance da vida de ser campeão. Essa é a hora, e ser campeão em cima de uma lenda viva como é Lewis Hamilton, em cima daquela que se tornou a maior equipe da Fórmula 1, a equipe mais vitoriosa da Fórmula 1, ao emendar 7 títulos consecutivos, como é a Mercedes, seria, e ao que tudo indica, caminha para ser
uma vitória gloriosa, um título muito importante, um título maiúsculo, gigantesco da Red Bull e de Max Verstappen. Como eu disse, a temporada aí ainda está no seu primeiro terço, iniciando o seu segundo terço, tem muita coisa pela frente ainda. Então, é claro que não dá para você descartar a Mercedes não dá nunca para você descartar Lewis Hamilton. Mas hoje, o caminho que se desenha, sim, é Max Verstappen rumando para o título mundial, a Red Bull de volta, caminhando de volta para um título depois de ficar tanto tempo sem brigar. O último título da Red Bull foi em 2013, ainda no desfecho daqueles anos de ouro com o Sebastian Vettel, e o Max Verstappen está na briga pelo seu primeiro título, e é bem provável, sim, que aconteça nesse ano. Vamos esperar os próximos desdobramentos da temporada. Esse próximo fim de semana vem aí com o GP da Áustria, e por tudo que o Verstappen fez no Red Bull Ring, nesse último fim de semana no GP da Estíria, mesmo com uma pequena diferença de pneus, uma vez que a Pirelli vai entregar a sua gama mais macia, eu acredito que mesmo assim o Verstappen pinta como grande favorito. A gente sempre lembra que a Mercedes tem um grande problema com aquecimento de pneus e tudo, e contando que a Pirelli vai levar os compostos C3, C4 e C5, então a gente vê aí uma possibilidade muito maior de que a Red Bull conquiste mais uma vitória, de que o Max Verstappen conquiste mais uma vitória, com a tendência de ser calor também nesse próximo fim de semana lá em Spielberg, num cenário muito parecido com o que foi desse fim de semana. Só faltava chover, né? Toda a previsão era de que chovesse nesse último fim de semana, vai que acontece de chover nesse primeiro fim de semana de julho. Então vamos acompanhar, você vai ver tudo aqui no Grande Prêmio, a melhor cobertura, o melhor noticiário, a melhor informação. Então venha com a gente, que é sucesso. Clique aqui em Seja Membro. Clique aqui, ó, na telinha Seja Membro. Venha fazer parte do nosso time, inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte do nosso clube exclusivo de membros. Tenha direito a muitas vantagens. Venha com a gente que você não vai se arrepender. Vem aí uma grande semana. Você que não se vacinou, que tiver a sua oportunidade, que quando abrir a janela de vacinação para a sua idade, vacine-se, muito importante. Esse é meu primeiro GP às 10 vacinado, recebi a primeira dose e aí esperar daqui a 3 meses, né, pouquinho menos de 3 meses para a segunda dose, e vamos nos cuidar, vamos vencer isso, e vamos vencer a Covid, e vamos vencer o negacionismo. É isso. Boa semana a todos, cuide-se bem, tamo junto, saudações.